Olá, estamos começando mais um Shiur de Shabbat, Shalom Lekulam, Shalom Sadikim, dando continuidade ao nosso já tradicional curso, essas aulas que estamos ministrando, uma série de estudos dentro da Kabbalah judaica, à luz de uma visão comportamental voltada para a construção do autoconhecimento e a conquista, através desse autoconhecimento, do Tikkun HaShamah, a retificação da alma. Só recapitulando os conceitos essenciais, a árvore da vida, que é esse desenho geométrico que você vê aqui, representa, metaforicamente, os aspectos da personalidade divina, os aspectos, as emanações oriundas do caráter divino e que estão presentes no homem inicial perfeito e que promove a ligação entre o santo e o profano, entre o Keter, o Malhut, a coroa e o reino, entre a esfera da existência divina e a esfera da nossa existência material, entre o infinito e o finito. Portanto, isso nós chamamos de Sefirot, plural de Sefirah. Cada círculo desse representa, metaforicamente, uma dessas Sefirot. E essas duas, os dois das extremidades representam a esfera do divino, a coroa, o lugar onde Hashem, onde repousa a sua divina presença, oficialmente, vamos dizer assim. E aqui embaixo, o Malhut, representando o nosso mundo físico, o mundo finito, o mundo com o qual nós interagimos. Ok? Todas essas outras 9 características são características que existem em nós, mas que encontram-se em desarmonia e que precisam ser harmonizadas dentro do processo de retificação da nossa natureza divina que recebemos no Éden. Recapitulando ainda, o homem edênico foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quando falamos da imagem e semelhança, não estamos falando de uma imagem física, antropomórfica. Nós não estamos dizendo que Deus tem uma forma humana. Longe disso, que Deus nos livre, isso seria Avodah Zarah. Dar a Deus ou entender Deus dentro de qualquer forma finita é o primeiro elemento da idolatria. Ou seja, é dar a Hashem uma forma. O segundo passo seria transformar ele num ser na forma de uma figura. Ok? O segundo passo seria dar a ele uma figura. Mas nós já damos a ele uma figura quando nós o imaginamos como um ser finito. Então isso, por si só, já é considerado Avodah Zarah. Aliás, é a primeira dimensão da Avodah Zarah. Avodah Zarah, quem não sabe, idolatria. A primeira dimensão da Avodah Zarah, o primeiro estágio dela, é conceber Deus na nossa cabeça, no nosso pensamento, como algo ou alguém cuja forma seja compreensível. Ok? Então imaginar Deus como um velhinho sentado numa cadeira, imaginar Deus como um animal, imaginar Deus como, um ser de 2 caras, de 2 faces, com 4 mãos. Todas essas projeções, esses avatares que a humanidade emprestou para Deus, são na verdade formas dela compreender. Mas a natureza divina em si, ela está além de nossa compreensão. Mas nós podemos compreendê-la um pouco mais próximo de nossa realidade quando interagimos com Hashem
naquilo que é comum entre nós. Ou seja, nós só podemos compreender no Criador aquilo que temos do Criador em nós. Entenderam isso? Entenderam isso? É uma coisa fácil de entender? Ou seja, eu só consigo ver no Criador aquilo que está em mim. Ou seja, eu faço uso da minha semelhança, uma projeção. Aliás, tudo é assim. Tudo é assim. Na verdade, as coisas que me rodeiam são projeções de mim mesmo. E eu enxergo o mundo a partir da minha projeção. Se algo completamente fora dos 5 sentidos que eu sou capaz de ter existir, esse algo não vai existir para mim. Concorda? Se existe algo que não pode ser capturado com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar ou com o tato, essa coisa na prática não vai existir para mim. E quantas coisas será que existem? Os micro-organismos, né? Ou os micro-organismos. Você sabe que eles existem, as bactérias. As bactérias, os vírus, mas até bem pouco tempo eles eram considerados como ficção, simplesmente porque não tínhamos recursos para vê-los dentro do seu tamanho. Mas eu não estou nem falando disso, estou falando de coisas que, por exemplo, não possam ser vistas, né? Então, não significa que elas não existam. Então a realidade é sempre a realidade nossa. De novo, nós vivemos de uma realidade que é uma projeção de nossos próprios sentidos. Nós interagimos com a existência a partir de uma realidade totalmente individual. Ou seja, nós é quem imprimimos a noção de realidade à existência. Estou sendo muito filosófico? Não. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá bom? Sou eu quem imprimo a realidade. A realidade é, traduzindo, a minha interação com a existência. Portanto, a realidade de um cego é diferente da minha realidade. Porque ele interage com a existência com 4 sentidos ao invés de 5. Assim também o surdo, assim também uma pessoa que não tem paladar, uma pessoa que não tem olfato. Então a realidade dela é diferente da minha. Logo, a nossa realidade é uma realidade limitada à nossa própria capacidade de interagir com ela. Concorda? Pessoal, completamente pessoal. Você vê muitas dessas realidades dentro das classes sociais. Uhum. Vamos colocar um exemplo de comida, um exemplo bem básico. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Exatamente. Então hoje você tem esse tipo de coisa dentro da classe social, dentro da própria alimentação. Exato. Porque a classe A se alimenta, geralmente a classe C não faz nem ideia que exista, não é? Posso dar um exemplo? Pode, claro. Tá pegando aí, pessoal, dá um feedback pra gente aí, quem está assistindo, para ver se tá pegando direitinho aí o som das participações. Pode falar, daí vai pegar. Por exemplo, se eu nunca vi uma Kombi na vida... Você pode aumentar um pouco o ganho desse microfone aqui também. Eu nunca vi uma Kombi na vida, nem imagino. E as pessoas vierem me falar, uma Kombi é assim, sabe? Eu não faço nem noção do que seja. Mas é tão comum para outros. Por exemplo, eu vou descrever uma casa para você. Então, nós temos uma casa, e essa casa ela tem um quintal bonito, sim. E atrás desse quintal tem uma casinha de cachorro. E aí tem um vaso lá nesse quintal. Esse quintal mede tanto por tanto, sabe? Minha casa é uma casa azul. Você criou a casa azul, você criou a casinha de cachorro, você criou o quintal, você criou o vaso. Mas quando você vê a casa, não vai ser nada daquilo que você imaginou na sua cabeça. Porque a realidade é o que você cria. Então, partindo desse pressuposto, a realidade é tão somente a minha interação com a existência. Ou seja, a realidade de fato, ela não é conhecida por nós. Ela é apenas um ideal. Um ideal. Que nós nem, na verdade, sabemos se realmente existe. Mas nós sabemos que a interação minha com a existência é aquilo que chamamos de realidade.
baseado nas suas próprias limitações ou percepções. A realidade de um golfinho é diferente, ele tem um negócio aqui que consegue ter uma imagem tridimensional de um objeto que nem está ao alcance de seus olhos. A realidade completamente, a realidade de um beija-flor é completamente diferente. A realidade de um cão que tem, dizem que enxerga preto e branco, nunca fui um cão a saber. Na outra encarnação não lembro de ter sido um cão. Se já fui, não lembro. Tem pessoas que devia ser um cão bem vira-lata. Tem pessoas que tomam alguns tipos de entorpecente e dizem que viram duende. Né? Viu gnomo, viu tudo. Então a realidade, na verdade, é o resultado da interação do homem com a existência. E Hashem não é diferente. Hashem existe dentro de uma percepção totalmente única, onde só Ele conhece. E a nossa relação com Hashem, ela se baseia muito naquilo que eu consigo enxergar dele em mim e enxergar de mim nele. Então, essas emanações, as Sefirot, elas cumprem o papel de projetar a imagem de Deus numa linguagem alegórica, numa linguagem pedagógica, para que eu possa compreendê-las. Então existe um nível muito alto de profundidade, muito sério de profundidade em torno dessa temática, mas o uso que a gente faz dela é um uso, vamos dizer assim, aplicado. Então é um curso de Kabbalah aplicada. Não é uma Kabbalah que tenta enfiar um monte de coisa na sua cabeça e te fazer viajar. A ideia aqui não é te proporcionar uma viagem mística. A ideia aqui é poder fazer uso de determinados elementos de compreensão para você entender um pouco mais e conseguir melhorar a si próprio, que é o objetivo final da própria Torá. Transformar o homem em algo cada vez mais próximo da sua realidade inicial, da sua realidade edênica. E nós falamos sobre cada uma delas. Falamos sobre Horma, sabedoria, inteligência e conhecimento. Horma, Binah, Vedá. Essas são as Sefirot intelectuais. A Horma é a sabedoria, a capacidade de resolver problemas. Binah, a inteligência, a capacidade de entender as coisas. E Da'at é um conhecimento mais íntimo, um conhecimento mais subjetivo. E eu falei que quem tem essa característica são pessoas que têm uma tendência a enxergar com a alma. Como eu disse já, todas as Sefirot têm dois lados, um lado positivo e um lado negativo da sua aplicação na nossa vida. Significa que a Horma pode ser sabedoria, mas pode desenvolver outro tipo de característica ruim na pessoa, a inteligência também. E a Da'at, ela pode se tornar, a pessoa pode vir a se tornar até mesmo um profeta, ou um vidente, um adivinho, que é o lado negativo dessa história toda. Tá? O Hesed, bondade, junto com força, que é Gevurah, e essas aqui são as Sefirot emocionais, nós chamamos. Hesed significa, na verdade, liberalidade, dentro desse conceito. É aquilo que deixa ir. Pessoas que têm Hesed desenvolvem uma pessoa que faz tzedakah, uma pessoa que dá, mas também pode ser uma pessoa pedulária, que gasta demais. Gevurah significa resistência, força de resistência. É uma pessoa que é uma pessoa econômica, no campo monetário. Uma pessoa econômica, uma pessoa que sabe guardar, mas ao mesmo tempo pode ser uma pessoa avarenta. O Hesed também tem a ver com aceitar, com receber as pessoas, mas pode ser uma pessoa fraca, que não, na hora da sua interação pessoal. Gevurah também é uma pessoa de opinião, mas ao mesmo tempo pode se tornar uma pessoa teimosa. E assim por diante. Abaixo nós temos a Sefirot do comportamento, que é Netzach e Hod. Netzach significa vitória, mas a gente traduz melhor aqui como atitude.
Tá? É a capacidade que nós temos de tomar uma atitude. É o ímpeto. Ele se traduz no ímpeto. Enquanto o Hod, do outro lado de lá, temos a ponderação. Uma pessoa que possui o Netzach, ela poderá, em estado equilibrado, ser uma pessoa de atitude, mas por outro lado ela pode ser uma pessoa imprudente, que vai primeiro, pensa depois. Uma pessoa com o Hod, o positivo dela é a ponderação, uma pessoa que reflete sobre o que faz, mas também pode se tornar uma pessoa indecisa e que nunca consegue fazer nada, porque está sempre ponderando demais. E aí, como fala Shlomo Amelech, aquele que olha o vento não semeia. Então, olhar o vento para saber como semear é diferente de olhar o vento e pensar se vale a pena ou não semear. Então, quem olha o vento não semeia. Mas quem semeia sem olhar o vento pode dar errado, é imprudente. Então, é preciso saber o equilíbrio entre semear e olhar o vento, a circunstância. Bom, aí no centro, eu vou chamar de Sefirot da realização. Ok? Sefirot da realização. Existe um processo de realização direto entre o mundo, a esfera do divino e a esfera terrena. E como uma coisa vem se desenvolvendo de cima para baixo. Então são os estágios da criação, os estágios da realização, quando algo surge do Ein Sof. O Ein Sof é o sem fim, o infinito, e ela se materializa no campo do finito, no campo do palpável, no campo do interável, no campo daquilo que a gente pode... Do concreto. É que eu não gosto dessa palavra concreto. Eu não gosto da palavra concreto, porque a palavra concreto é muito subjetiva. É concreto para quem? Concreto para você, para mim. Então eu vou dizer, no mundo das nossas interações, o nosso mundo, o mundo com o qual a gente consegue interagir, tá? Até porque também depende desse... Depende do que vem a ser, né? De todas essas. Sim. Para você ser algo concreto para mim, depende das ligações. Exato. Essa noção do concreto é muito subjetiva, você está entendendo? O que é concreto? Não, obrigado. O que é concreto? Para Deus, tudo é concreto, mas nós temos uma visão do concreto diferente, né? Então, ok, transformar em algo finito, algo perceptível, né? E quando eu falo que necessariamente não é concreto, porque pode não ser uma coisa concreta, pode ser uma coisa, uma ideia, pode ser não necessariamente uma coisa concreta. Pode ser abstrato. Pode ser abstrato, pode ser uma coisa abstrata, né? Como uma música, por exemplo. Uma música não é algo concreto. Não tem onde é que está a música? Como você não, o concreto dela é a gravação dela, mas não dá para chamar de concreto. Onde é que está ela? Está dentro lá do computador, do lugar. Então para o mundo real, para o mundo da nossa realidade. Processo da criação. Então tá. O processo da criação, ele tem aqui 3 estágios fundamentais, embora o Da'at seja uma sefirá intelectual, ela também entra, dentro aqui do meio, ela também entra como uma sefirá da realização. Então nós temos 3 estágios, Da'at, Tiferet e Yesod. Nós falamos isso um pouquinho na aula passada. Vamos ver se você lembra. Dentro do processo da realização, o que significa cada um desses elementos? Como eu posso colocá-los dentro desses elementos? Como cada elemento vai atuar dentro disso? Vamos lá. Pegar a cola?
Dá-te paz. Hã? Dá-te paz. Paz? Não. Aqui é outro. Não? Dentro de um processo de criação, isso? Hã? Dentro de um processo de Dentro criação. do processo de criação. Primeiro a ideia. Hã? A ideia. Depois o planejamento e até a concretização em si. Mas vamos abstrair um pouco mais. Vamos abstrair um pouco mais. Vamos lá. Da'at Tiferet. Eu falei isso semana retrasada. Semana passada foi Shavuot. Abstrair um pouco mais. Conhecimento com alma. Hã? Conhecimento com alma. Como uma coisa é trazida ao mundo? Primeiro, se ela se torna uma realidade no campo imaginário. Gente, eu falei de uma coisa chamada processo gestacional. Certo. Que Lembra? aqui, falando sobre o soro, que o fundamento e tal. Sim. Então vamos lá, já dei uma pista para vocês. Essas três coisas representam um processo gestacional. O que significa cada um? Eu não estou. Vocês não lembram, porque vocês não notaram, porque vocês não estudaram, não assistiram o vídeo de novo. Vamos lá. Da'at. O verbo yadá. O que significa? Lembra disso? Não. Lembra que eu falei? Yadá, Yodea, Ani Yodea, eu conheço. Também é o verbo conhecer no sentido bíblico. Sim, de conhecer. Então, o marido o homem conhece conhece a sua esposa. Então, Da'at é o nível da fecundação. Então, uma ideia, ela existe no campo do divino. Ela é fecundada. Sim, isso quando vem para nós. Para nós. Porque nós, aqui não estamos nós. Mas quando- Achei-me aqui o mundo. Mas Nós estamos aqui. Mas quando nós agimos, essa fecundação é no fundamento, não? Não. Aqui é a fecundação. E aí eu me lembro que eu Aqui falei é o também nascimento. Eu já falei daquela ida e vinda. Certo. Quando vem de Deus, começa por ali, mas quando vem de nós para Deus, seria através do fundamento, depois da beleza, depois do conhecimento. Não entendi. Repete. Esse conhecimento é o conhecimento de Deus, não é isso? É aquele que vem da parte de Deus até o ser humano. Então ele para fecundar nossas ideias, para começar para trazer o que chamam de tem uma palavrinha, esqueci agora. Esqueci, não vou me lembrar. Isso vem para nós com aquela luz que nós dizemos, né? Isso traz esse insight em linguagem psicológica, né? E aí vem depois com o Tiferet e depois com o soro, para vir para nós, né? Vindo dele para nós. Mas quando de nós para levar para Deus isso, para concretizar isso, nós primeiro fundamentamos, quer dizer, trazemos os fundamentos para que isso ocorra, depois trazemos a beleza, no caso, porque tudo que é feito para Deus é feito de uma forma que tem que ter a beleza, tem que ter o Tiferet, e depois o conhecimento de Deus faz com que nós possamos... Vamos retomar aqui, tá um pouco confuso. Veja bem. Nós trabalhamos a primeira parte sobre a intelectualidade, trabalhamos a segunda parte sobre as sefirot emocionais, trabalhamos a terceira parte, que são as sefirot comportamentais, e agora eu estou fazendo uma análise diferenciada do que eu estou chamando de, aqui na nossa aula de hoje,
das Sefirot da realização. Ok? Tá? As Sefirot da realização. Porque, de fato, o papel do homem nesse mundo é ser um canal da realização. Ok? O homem é a coroa da criação. Quando eu estou falando de realização, agora vamos trazer para o campo das nossas realizações. Mas se é algo que vem de Deus, como é que a realização é nossa ou divina? Do divino? É do divino, mas nós somos a canalização do divino nesse mundo. Não volta para ele, no caso. Volta. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é que eu quero que vocês cheguem à conclusão do que essas três coisas significam. Ok? São os processos, é o processo gestacional, de tudo que nós realizamos. Ok? Os três processos. Ok? E eu falei que o primeiro, já dei a pista sobre o primeiro processo. O primeiro processo é a concepção. Onde é a concepção? Onde ela ocorre? Projeto. Hã? Projeto. Não. Então, se for ter concepção, tem que ser pelo sode, não é? Não. Sode é nascimento. Sim. Você está entendendo muito pouco de gravidez. Não, a mulher concebe. Quando que a mulher concebe um filho? Eis que a virgem conceberá, falar. Eis que ela conceberá. Não, fica grávida. Isso, então isso, concepção é ficar grávida. Tá? E sode não é ficar grávida. E sode é dar à luz. Já é ter o fruto. Exatamente. Ok. Ok, entendeu? É o fruto. Então aí tá. Tá bom? Aí tudo bem. Então tá, vamos comparar isso aqui na botânica, na flor. O pessoal só há o nascimento depois que há toda a fertilização. Isso, exatamente. Okay, exatamente. Okay. Então uma ideia, uma realização, ela nasce sendo concebida. Ou seja, ela nasce sendo concebida, ela nasce aqui. Então, isso dentro da mente. Da mente. Quando você falou projeto, eu entendi que era um projeto... Não, dentro de um projeto mental. De um projeto mental. Sim, um projeto mental. Então, toda realização, ela tem esses três estágios. Porque, tipo assim, aquilo que você passa para o papel é só a impressão daquilo que você já elaborou. Exato. Dentro da sua concepção, dentro da sua criação. Isso que eu estava... E uma impressão bem pobre. Pra falar a verdade, uma impressão bem pobre, porque... Não, é bem pobre. Porque jamais você vai conseguir usar toda aquela coisa que você realmente pensou Sim. e projetar. É uma... Como é que você usou a palavra? Não foi projeção que você usou, a palavra que você usou, né? Uma impressão. É uma impressão bem pobre da real ideia que você realmente teve. Sempre no campo das ideias, Sim. a realização é bem mais... Ampla. Bem mais ampla, muito mais rica, muito mais rica, muito mais... E 50... Aquilo, né? Você vê, mas na hora da prática é outra coisa. Tem um memezinho, tem vários memezinhos no Facebook, no WhatsApp. Como eu vejo, você tem uma ideia. como minha mãe me vê, como a minha mulher me vê, e o que eu realmente sou. Eu tenho uma ideia, eu vou colocar isso no papel, eu vou me lembrar de 50% do que realmente eu tive na minha mente. Exato. Então é uma coisa bem pobre, na verdade. É uma anotação muito pobre do que realmente foi concebido, uma impressão bem pobre. A palavra que eu estava tentando me lembrar é que o pessoal chama de inspiração. Inspiração. Nós temos, todo mundo diz, eu tive uma inspiração, tudo vem do divino, né? Mas até que ponto isso... Veja bem. Isso é usado muito na arquitetura, né? Sim. O que é? A inspiração, você fala? Esse conceito, claro, o conceito está em tudo. Só que a arquitetura é uma área que mais se desenvolve ela, né? Porque Sim. a arquitetura é a arte de criar coisas onde não existe. Fazer sempre a diferença para se sobressair em cima da realidade de alguém. Sim, agora vamos voltar para... Eu nunca pensei nisso começando pelo conhecimento. Vamos... Porque o fundamento seria o início de tudo, mas não. Ali é o zero. É o fim de tudo. Ali é o zero, é começando do zero, do isso, nada. Isso. Retomando a paraxá de hoje, Hashem criou tudo a partir do quê? Do nada. Do nada. Então o
O nada... É o pensamento de Deus. O nada é justamente o campo de onde o tudo surgirá. Veja, eu não sei se eu estou conseguindo expressar exatamente o que eu estou conseguindo. É um plano muito pobre do que eu estou realmente imprimir o que eu estou querendo dizer. Mas veja bem. Nós até entendemos, mas nós também não conseguimos expressar. Agora eu esqueci. O que eu estava falando? Verbalizar, você não consegue verbalizar. A partir do zero. Então tá. Tem um programa na televisão que fala sobre inventores. Por que é tão difícil inventar? No History. Por que é tão difícil inventar alguma coisa? Porque ela não existe. Não tem nada parecido. Tem que vir do nada. Exato. Toda invenção vem do nada. Geralmente se busca na natureza, na inspiração. Na verdade, é do nada, entre aspas, porque a Hashem já criou tudo. Sim, de uma necessidade. Era o que Leonardo da Vinci dizia, Sim. que ele buscava na natureza. Exato. Então, na verdade, o homem não cria, o homem transforma. Mas mesmo quando ele transforma para ocupar algum espaço vazio. O mundo tem espaços vazios. E a diferença entre um inventor, um criador, né, e um não criador, um mero reprodutor, é a capacidade de enxergar esses espaços vazios no mundo. Precisavam chegar mais rápido em locais diferentes, precisavam voar pelo seu avião. Então, a grande invenção da humanidade qual é? A grande invenção e a grande descoberta. Vamos lá. A grande descoberta. A roda. Não, a grande descoberta. O fogo. A grande invenção. A roda. Puxa, tem um monte de gente empurrando. A pior foi a bomba atômica. Não, a grande invenção. Ninguém nunca vai superar a roda. Nunca ninguém vai superar. Porque as pessoas andavam sendo arrastadas, empurradas. Um belo dia alguém viu uma roda onde não tinha uma roda. Ele pensou e viu, nossa, isso pode resolver. Talvez alguém um dia caiu em cima de um tronco e o tronco rolou e ele teve uma grande ideia. Por que não fatiar esse tronco e fazer girar nele mesmo. Fazer girar nele próprio. Uma invenção fantástica. Descoberta. Descoberta é o fogo. O fogo é a grande descoberta porque o fogo é o maior transformador de qualquer coisa. Não fosse o fogo, não haveriam ferramentas, não haveria arma, não haveria combustível, calor, comida não ia ser cozinhada, não ia ser frita, assada. O fogo é a grande descoberta, é a roda a grande invenção. Esquece as descobertas. Descobertas são coisas fantásticas que os cientistas descobrem. Descobrimos. Ok. Mas não é mérito. Tem o mérito da descoberta. Da percepção. Mas ela já estava lá. Ela já estava lá. Agora, saber o que fazer com aquilo que descobrimos é a habilidade. É a habilidade de ver o invisível. É a habilidade de ver o vazio, o zero. Fomos à Lua, pelo menos 2 vezes, de acordo com... contrariando as teorias conspiratórias. Tá? Vamos supor que... Será? Vamos supor que... Acredita mesmo? Eu? Eita! Assunto difícil. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar para a criação. Vamos voltar. Eu não acredito na primeira. Primeira eu acho. Mas enfim, nunca saberemos. Isso é como perguntar quem matou John Kennedy. Disso que foi inclusive. O primeiro contato com os extraterrestres. Então tá, fomos à Lua. Ok, e daí? Mudou nada, né? Fomos à Lua, mostramos para os russos que éramos superiores a eles. E daí? Morreu. Nada. Mas tirando as construções astronômicas e toda a descoberta posterior a isso, exato. Praticamente não serviu para nada. Não serviu para nada. Na prática não serviu para nada. Mas quanto daquele processo necessário para chegarmos à Lua são úteis para nós hoje?
chegar a outros planetas. Não, esquece planeta. Não, porque aí veio outra tecnologia, né? Foi desenvolvida uma nova tecnologia, onde isso hoje previstos, tipo furacões, é previsto. Exato. Então a ida do homem à Lua, ela foi lucrativa para a humanidade, não pelo homem ter tocado a Lua, mas pelo processo que o homem teve que desenvolver para chegar lá. E esse processo científico, tecnológico, foi empregado depois em outras áreas das realizações humanas. Não, em todas as áreas humanas. Depois da ida à Lua, você vê que o avanço que houve. Sim, e esse avanço em todas as áreas. Sim, esse avanço surge dentro da NASA, ou seja, aqueles computadores criados para micro-ondas, aqueles computadores criados para atender aquela demanda específica, lançaram as bases do laptop e do smartphone que você tem na sua mão, que é 500 mil vezes mais potente do que aquele mesmo computador que levou o homem à Lua. Então, seja para ir à Lua, ou seja para ter um filho, ou seja para qualquer outra coisa, o processo é sempre o mesmo. Concepção, construção e realização. Tá? Então é isso que eu quero enfatizar hoje. Enxergar o nada e construir e realizar. Então, quando os cientistas foram à Lua, eles descobriram que era possível ir. E eles realizaram uma grande façanha, conquistaram a Lua, mas realizaram um monte de coisas. Realizaram um veículo capaz de sair da órbita terrestre, coisa que até então era impossível. Combustível suficiente. Conseguiram criar um combustível que pudesse fazer com que ela chegasse até lá. Conseguiram aplicar a lei da gravidade a seu próprio favor. Conseguiram criar uma roupa que ao mesmo tempo resistisse a 240 graus negativos e ao mesmo 240 graus positivos, porque dependendo de como você está no espaço, se você está na sombra ou se você não está na sombra, isso faz toda a diferença. Na Lua faz 100 graus centígrados no Sol e 100 graus negativos na sombra, porque ela não tem atmosfera para dissipar o calor. Então, tudo isso foi necessário fazer. E isso passou por esses 3 estágios. Assim também, todos os nossos empreendimentos passam pelos mesmos 3 estágios. Os mesmos. Ok? Então, o primeiro estágio é o estágio da concepção. É quando uma coisa vem na nossa mente. Bom, aí você vai dizer, mas então essa coisa veio de onde? Essa coisa veio de mim mesmo? Ela já não existia? Ela já não existia? Bom, aí nós entramos no âmbito, numa questão, de novo, vou usar a palavra de novo, muito subjetiva, de que se as coisas já existem de fato, e se nós meramente a trazemos à existência, ou se elas não existiam de fato. Será que já não existia antes do dilúvio alguma coisa parecida que você não existasse? Sim, justamente. A ciência que não conhecemos, né? A ciência que não conhecemos. Mas o que eu quero dizer não é nem isso. O que eu quero dizer é, uma coisa que não existe hoje, não significa que ela realmente não existe em algum lugar, na dimensão das ideias. Mesmo que essa ideia ainda não tenha chego aqui. Mas está em Deus. Está em Deus. Porque Deus criou tudo. Todas as coisas. Todas as coisas desde o seu começo. Deus continua criando. Então as coisas já existiam. Elas já existiam. Mas Deus não trouxe elas à realidade todas de uma só vez. Mas Ele quis que o homem se tornasse fator canalizador da continuação desse processo criacionista. Ou seja, nós estamos colaborando, somos peões da grande obra de edificação de Deus. Deus continua o seu empreendimento e nós continuamos sendo instrumentos desse processo de realização. Então, quando nós temos uma ideia, essa ideia não veio de nós. Essa ideia está no universo. Nós apenas a
colhemos de lá. Ela está no universo, nós somos meros... Ela passa por nós. Detalhe, ela passa por você, passa por mim, passa por todo mundo. Elas flutuam dentro do espaço. Elas flutuam no espaço da imaginação, e se elas não forem colhidas por você, elas serão colhidas por outro. Serão. Depende da sua... Quando você tem uma ideia, pelo menos 100 pessoas terão essa mesma ideia que você. A diferença está entre se dar ou não crédito àquela ideia que você teve. E o que você vai fazer com ela, porque as 100 pessoas podem ter a mesma ideia, as 100 pessoas podem fazer alguma coisa com essa mesma ideia, mas vão sair 6 produções diferentes, por causa da experiência pessoal de cada um. É verdade, mas o que eu quero dizer é que essas 100 pessoas podem ter a mesma ideia que você, essas 100 pessoas ignorar essa ideia, ou uma delas não ignorar e decidir colocá-la em prática, e aí você vai ter aquela sensação que talvez algum de vocês já tenham tido. Putz, eu pensei nisso aí. Quando eu era mais jovem, roubou minha ideia. Aí vem a discussão do que é plágio, né? É isso, a discussão do que vem a ser um plágio. Será que aquela ideia, ela é da pessoa? Não, aquela era uma ideia óbvia. Ela estava no campo da imaginação. Ela simplesmente foi capaz de colher aquela ideia. Porque ela foi capaz de enxergar o zero. Foi capaz de enxergar o nada, o tudo dentro do nada. O segredo de realizar algo é entender o que ainda precisa ser realizado. Então, para que você realize algo, você antes tem que conseguir entender o não algo. E essa forma dessas pessoas criativas, vamos colocar assim, o que faz elas serem mais criativas que as outras? Será que alguma ligação... É a percepção do zero. É o exercício da imaginação. Ou, tipo assim, o exercício, a busca inconstante por sabedoria. Eu acho que é um conjunto de coisas, veja bem. Primeiramente a gente tem que entender que cada A tem uma sefirá, e que algumas pessoas têm mais do que outras. Sim. Tá? Então isso tem a ver com a percepção. Ok? O que você vê num quadro não é o mesmo que um como é que chama? Esqueci como chama um estudioso de quadros, de obra de arte. Ele vai olhar, ele vai ver coisas que você não vê. Ou às vezes você chega de repente de uma obra de arte lá, a pessoa, isso aqui vale milhões. Exato. Eu mesmo já, poxa, um monte de rabisco desse aí vale milhões. E outros perguntam, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Exato. Então, aí ele vai falar, por que ele vale? Ele vai te dar uma aula sobre aquilo. Por que vale milhões? Por esse detalhe. Exato detalhe, essa pincelada. Então, significa que a diferença entre as pessoas que têm ou não têm ideias está no exercício de perceber o que ninguém percebe. Por exemplo, por que você quer estudar? Quero estudar para me formar. Para se formar para quê? Para eu conseguir um bom emprego. Essa pessoa nunca vai ser um inventor. Então vai dizer, para ganhar dinheiro. Né? Então existem as pessoas que estão aqui, como você falou, para reproduzir ou no máximo melhorar aquilo que já existe. E existem aquelas pessoas que se dedicam a trazer à existência aquilo que elas veem e ninguém mais enxerga. Claro que dentro de cada nível de percepção, Einstein estava sentado lá na salinha do Instituto de Patentes na Suíça, onde ele estava trabalhando. Ele olhou o relógio, que dava para ver da janela da sala dele. Ele olhou o relógio da torre de uma igreja e pensou, o que é o tempo? Você está trabalhando no Instituto de Patentes, olhando pela mesma janela do Einstein, vê o mesmo relógio da mesma torre da mesma igreja e pergunta, que horas que eu vou embora? Que horas que eu vou embora? Senhor do tempo. Einstein olhou para o relógio e falou, afinal de contas,
o que é o raio do tempo. O tempo é apenas uma coisa que o homem determinou que existe, ou o tempo de fato existe? Mas ele não se contentou com isso. Não, é claro que não. Ele foi parado na pergunta, mas ele não parou na Não, pergunta. isso foi apenas o eureka, né? O início do seu eureka. O que ele fez foi o da arte, foi Sim. a concepção, ele só concebeu a ideia. Ele demorou 40 anos da sua vida, dedicou 40 anos de sua vida para provar que o tempo era algo físico e não algo imaginário. E ele, para desenvolver a teoria da relatividade geral e depois a teoria da relatividade aplicada, vamos chamar assim, essa teoria demorou 40 anos. De estudo. Não, de estudo menos, mas para ele consubstanciar uma prova, para que as pessoas acreditassem que ele disse. Quando você fala sobre isso, é inevitável lembrar daquela cena do filme De Volta para o Futuro. Eu esqueci o nome do personagem, aquele do cabelo branco. Ah, que fica o professor. Para explicar o que é o tempo. Isso, exato. Então, eu não vou me delongar nesse assunto aqui. Mas a diferença entre Einstein e qualquer um de nós está em o que você quer enxergar naquele relógio. Cada um enxerga a vida diferente. E a partir de suas próprias percepções. E a partir de suas próprias percepções. E vou dizer mais, não apenas percepções, porque percepções é uma coisa muito fatalista, mas a partir de suas próprias intenções. A intenção que você olha o relógio determina completamente o que você vai fazer com ele. Você pode olhar o relógio para saber que horas você vai embora. Você pode olhar o relógio, o mesmo relógio, na mesma hora, para saber se vai dar tempo de você terminar o que você está fazendo. Falta 5 para as 6, você vai sair 6 horas. Puxa, falta só 5 minutos. Ainda falta 5 minutos. E o que são 5 minutos? Então, é muito relativo, né? Mas você fala, falta 5 minutos, puxa, ainda falta 5 minutos para ir embora. Ou, nossa, já falta 5 minutos. O outro vai falar, puxa, falta 5 minutos e eu não terminei o que eu estou fazendo. São 3 impressões diferentes sobre a mesma coisa. E essa intenção que uma pessoa tem sobre a vida, a intenção dela vai determinar aquilo que você perguntou. Qual é a intenção dela para a vida? Ou seja, você está aqui procurando o que está, ou você está aqui procurando o que não está? Porque o que está aqui procurando o que está, jamais vai conseguir ver o que ainda poderia estar. Já conseguiu o que queria. Entendeu isso? Tá certo. Está muito... Não. Você entendeu? Então, onde está a questão dos problemas? Onde estão os problemas? A solução dos problemas está onde nós não procuramos. Enxergar o que não está aqui. Você vê essa parede, ok? Alguns de nós poderíamos ver uma mera parede branca. Outros de nós poderíamos ver quadros, relógios, bibelôs, cortinas, todo tipo de coisa possível. Uma cor bonita, sei lá, pintar isso. Sei lá, a gente podia ver cada um vê um monte de coisas. Mas a maioria, infelizmente, a maioria das pessoas não vê nada além de uma mera parede. Podia ter um ar-condicionado. Pronto, então, a Da'at é a capacidade de ver o que não está ali. Então, ainda, porque poderá estar a partir daqui. Porque se eu imaginei, ela já existe. Agora é só o trabalho de parto. É gestação e trabalho de parto. Então a gente pode questionar aquele pensamento comum de que se você é feliz no seu trabalho, então você está bem. E aquele que está feliz, como é que está no seu trabalho? Estou bem, está maravilhoso. E aquilo ali é o que eu estava querendo. Então ele não vai buscar nada mais do que aquilo. Ele vai estacionar ali. Então você deve estar sempre sendo alguém que quer mais. Sim, mas isso não é o campo da...
É outro campo, isso já está no campo da psicologia, né? Que o importante é você estar bem consigo mesmo. Concordo. Posso citar? Mas estar bem consigo mesmo, Baruch Hashem, quem é rico? Aquele que se contenta com o que tem, ótimo. Sim, mas ele Ser não vai rico adicionar mais nada. não vai. O mundo depois dele vai ser exatamente igual ao mundo antes dele. É. Isso, né? Vai ser bom para ele. Esse elemento, ele pode desenvolver a forma, biná, sabedoria, tudo, rodneta, tudo aqui ele pode desenvolver. Mas ele não vai chegar jamais no Isode. Não vai gerar com nada. essa cabeça aí. Jamais. Diga. Eu gostaria de citar porque avô, capítulo 1, versículo 3, discípulo de Shimon, o justo, dizia: não sejais como os escravos que servem seu senhor na esperança de recompensa, mas sim como os servidores que não esperam nenhuma remuneração. Assim o temor do Eterno será convosco. Dentro daquilo que o senhor estava falando, acabei atravessando ali o negócio do Yaakov, mas quando a gente projeta alguma coisa, uma expectativa assim, né, muda um pouco. Sim, entendi o que você quer dizer. O que ele quis dizer é que você não precisa ter razão, uma razão maior para você. Não é porque você está contente que você pode usar do seu contentamento para não fazer mais nada. Ou encontrar no contentamento a desculpa do comodismo. Isso, comodismo. Porque você deixa de se parecer com Deus quando você deixa de criar, de produzir. Tá? E produzir é diferente de reproduzir. Tá? Reproduzir, como o próprio nome diz, é imitar. Tá? Eu vou reproduzir essa obra de arte. Vai fazer uma réplica. É uma réplica. Então, uma pessoa que reproduz algo é um mero copiador. Um copista. Um copista. Agora, uma pessoa que produz é uma pessoa que tira algo do campo do imaginário e traz para o campo da realidade. Ok? Muito bem. Então, o primeiro processo da realização é a capacidade de conceber. Então, de novo, qual é o segredo da concepção? É conseguir enxergar o que não está ali. Chegar no inexistente. Enxergar o que ainda falta, o inexistente. Isso aqui é o primeiro processo de qualquer realização. As ideias estão no chão. As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Quase sempre elas estão no chão. Quase sempre é na queda em que você vai se encontrar com as ideias. Porque é quando o seu corpo é forçado a ter uma grande ideia. Você precisa de uma grande ideia. Assim como a natureza, né? Quando o homem a destrói, automaticamente ela se recompõe. E muitas vezes melhor. O pessoal da região norte e nordeste mesmo, eles utilizam muito fogo para renovar pasto. Tá, dificuldade? Tá, tudo bem? Legal. Legal, então a gente vê assim. Eles utilizam muito esse método para renovar o pasto. Às vezes você vê que eles tocam fogo naqueles pastos e aí dá aquela queimada geral, queima árvores, né? Só que de uma certa forma, apesar de que não ser o correto ou o incorreto nessa questão, mas a natureza ela se regenera, né? E de uma certa forma ela vem algo melhor do que aquilo que existia antes. Então isso também trazendo para o campo nosso, né? Quando você cai ou algo assim nesse sentido, para você passa pelo deserto. Você vir melhor do que aquilo que você sempre era anteriormente. Sempre é. Então é justamente aí, né, nessa questão que entra a capacidade de criação, dependendo da situação que você se encontra. Por exemplo, você trabalha com ar-condicionado. Obrigado pela propaganda. Obrigado pela propaganda. Como é que é? É clean alguma coisa? É clean. Climatização. Climatização. É clean.
você instala ar-condicionado. Agora imagine uma pessoa que estava calor e ela pensou, o que eu vou fazer para resolver o problema do clima? Aí inventaram o ventilador. Ok. Mas depois descobriram um gás, não é? Que gás que você usa hoje? Antigamente era o CFC, agora é outro. Não, hoje é o R22 por enquanto, agora já está o R410, que é um gás que não agride mais a camada de então esse, pelo que eu mais ou menos entendo, é um gás que ele fica dentro de uma serpentina, o ar passa por ali. Exato. E o ar é refrigerado. Basicamente isso. Descobriu o gás. Ok, descobrimos um gás que em determinados estágios ele é congelante e tal. Cuidado com esse gás aí, não vai tropeçar nele que ele vai congelar teu pé. Ele aquece e esfria em questão de segundos. Exato, então descobrimos desse gás, ótimo. Aplicação, alguém viu naquele gás um ar-condicionado. Ou pelo menos a ideia... É quando começou em algo que levasse a isso. Algo que levasse a isso. Essa é a capacidade de ver o invisível. Começou em 1912. Então. A criação do ar-condicionado. Do que a gente chama normalmente é um processo. As coisas é um são um processo. Sim, claro. Por exemplo, esqueci o nome do cara que descobriu a lâmpada. Thomas Edison. Não foi assim, ai meu Deus, não tem luz, vou dar um jeito de arrumar luz. Não foi assim. Ele fracassou. Ele não percebeu que estava faltando alguma coisa. De repente aconteceu e... mais ou menos. Ele percebeu que precisava de uma mudança. Mas como fazer isso? Em alguma coisa, e aquilo levou ele a perceber que dali podia sair alguma coisa. Na verdade, Thomas Edison queria dar uma aplicação luminosa para a eletricidade. A eletricidade foi uma descoberta. Existia. A eletricidade foi uma descoberta, né? Entre Foi a transformação de alguma coisa que levou a suprir uma outra necessidade. Exatamente. Então ele falou, mas eu poderia transformá-la em luz, porque ele percebia que quando a eletricidade passava por determinados corpos, ela encandecia esses corpos, né? E ao encandecer esses corpos, produzia calor e luz. Mas eu não posso, será que usar isso para iluminar uma sala, por exemplo? Aí ele começou. Aí sim. Por isso que as lâmpadas antigas esquentavam? Sim, ela, na verdade, o filamento dela aquece e coloca em atividade os elétrons de dentro daquela onde ela está. Os elétrons se transformam em fótons quando se agitam e esses fótons produzem. É a luz em si. Aliás, Einstein perguntou também. Ele olhou para uma lâmpada e uns olhariam para a lâmpada e falam, nossa, que lâmpada bonita. E Einstein olhava para a lâmpada e perguntou, que é a luz? O que é a luz? Que chato. Que chato. Já tem os LED, né? Que é diferente, a lâmpada de LED. Podia inventar uma lâmpada que fosse ar-condicionado junto, né? Tá vendo aí? Vamos trabalhar nisso? É uma concepção. E outra coisa, a lâmpada de LED, ela... Sim, isso é uma lâmpada fluorescente. Uma lâmpada fria. Ela te faz a sombra mesmo, ela te dá sombra igual a sombra do sol. Que é a de LED? Sim, porque ela tem a mesma temperatura de cor do sol. É isso que quer dizer, né? Exato. Kelvin. Ok. O próximo passo de uma realização dentro dessas três sefirot é aquele que eu gosto sempre, que é o chato, cara. O Tiferet. Bom, se esse é o estágio da concepção, esse aqui é o estágio da gestação, gestacional de uma ideia. Ou seja, é o processo de transformação dela no real. E esse processo é chamado Tiferet, parte desse processo é chamado Tiferet, porque é ali onde ela vai ganhar forma. Ok? E todo mundo quer que quando uma obra fique pronta, ela esteja pronta. Concorda? Você não vai construir um prédio, pensar num prédio, fazer a planta do prédio, fazer a maquete do prédio, aí vai vender o prédio. Vai vender os apartamentos, vai vender as unidades, ok. E aí
6 meses antes do prédio ficar pronto, você vai mandar um e-mail para todos os mutuários e vai dizer: pessoal, pode entrar no prédio, não está pronto ainda, mas vocês vão morando, aí a gente vai, pinta depois, chapisca, não está funcionando ainda as coisas, meia mais ou menos, mas o elevador não tem ainda, vocês vão poder ir de escada, a gente vai colocando o elevador à medida que dá, tá bom? E vocês vão morando aí. Funciona assim. Vocês vão morando aí, é bom. Então, tudo que você quer ter sucesso, esse processo aqui é fundamental. É o processo da construção, da realização visual da coisa. E esse é o processo mais longo. Esse, 90% é isso aqui. Do tempo, do trabalho gasto está aqui. Aí entra. 90 eu diria, mas... Ah, eu diria. 9 meses. Porque veja... São 9 meses, né? Mas é que daí você tira o mérito da concepção e da... A concepção pode ser no Não, mas a concepção é só um segundo. A concepção é a concepção. Mas tem a concepção... Tipo, a concepção é o nascimento da ideia. É 90% do processo, não falei tempo. Que é 90% da importância. 90% do tempo. Por isso Do que processo. Por isso que muitos só param na ideia. Ideia eu posso ter uma por dia. Nós temos que ter ideia o tempo Pode todo. modificá-la a qualquer Em momento. ordem. Exato. Negócio não é Então eu não ideia, falei que não é importante. Ela não existe Mas sem a uma concepção. ideia, então, só tem importância se ela tiver continuidade? Eu não falo. Sim. Justamente. Senão não, A ideia por não si tem só pra tem quê. alguma importância? Em si ela tem Em alguma si, não. importância? Tá cheio de ideias no cemitério, né? Eu não sei o que você quis dizer com importância. A importância das ideias. Me dá um exemplo de uma Mas sim, ideia. É o próprio processo de pensar, porque o pensamento, a ideia, no campo das ideias existem muitas coisas. Uma boa Sim, ideia, Mas se não sair do campo das ideias, se não sair do campo das ideias, não tem porquê. Sim. Vamos dizer que as ideias, Bem feitoria, trazendo né? para um sentido mais metafórico, as ideias é como um céu cheio de almas que os mormons acreditam que estão lá esperando para ganharem corpos nesse mundo. As ideias são como isso, são como almas sem corpos, né? Então elas são importantes, mas eu não estou falando... Veja, o tema aqui não é ideia, o tema aqui é realização. Não faz a E dentro de um processo de realização, a ideia é a pequena parte. A ideia. Ela é a grande parte, na verdade, ela é o tudo, mas ela, dentro do processo, é o que menos tempo leva. Porque, E o que menos trabalho dá. por exemplo, a gente mesmo, na questão quando a gente está trabalhando, igual, a gente não Depende, tem... Quando depende do você nível, não entendi o que tem você quer dizer. um projeto, por exemplo, no meu caso, vou fazer algumas instalações. E aí a gente, geralmente, eles te dão um projeto básico, faz isso. Só que você chega lá, você tem uma outra, você se depara com outra realidade. Aí você tem aquele estalo. Vou fazer tal coisa aqui. Vou fazer tal coisa aqui. Então, essa vou fazer... Essa vou fazer, o tempo é mínimo. Só que a execução, entendeu? Tem coisa que você vai levar 3 ou 4 dias para deixar aquilo que você levou 1 minuto para pensar e elaborar na sua mente, você leva 3, 4 dias para deixar pronto. Aí eu questiono o que você acabou de falar, que é que a ideia é o que menos trabalho dá. Mas me diz um exemplo. Não, veja. Você falou qual foi Quando a eu palavra falo, que você usou? eu falei que é a que menos tempo Mais leva fácil. e é o que menos trabalho dá, eu falei. Mas quando eu falo trabalho, eu não estou falando que o pensar não dá trabalho, porque não é todo mundo que tem a ideia. Na verdade, a ideia é o que há de mais valioso no processo da realização. É o que há de mais valioso. Ninguém pode realizar nada sem uma ideia. Então, vender ideias é muito mais caro do que vender realizações. Tanto que o arquiteto ganha mais que o pedreiro. É só indo por aí. Ele vendeu a ideia. O arquiteto projetou, o pedreiro foi lá e colocou o tijolo em cima do outro. Existe uma briga muito grande. De quem é a obra? É do pedreiro ou é do arquiteto? Mas quem ganha mesmo é quem vende. mas aí é o que teve uma ideia ainda melhor, que é vender a ideia dos outros. Que é engarrafar a água, que a gente estava falando agora há pouco. Você tem a água e alguém engarrafa ela, né? Então faz toda a diferença, né? Mas, só um pouquinho, tem uma briga aí, quando a gente fala de questão de construção, tem uma briga. Tem. Engenharia e arquitetura. Engenharia, arquitetura e construção, as três, né? O Niemeyer desenhou. Ele quer que o engenheiro se ferre, né?
mais fácil. Não quero saber, cara. Eu quero que ela seja redonda, assim, eu dou... Na forma de um olho. Não, na forma de um olho, entendeu? Com um pau embaixo, assim. Se vira, neguinho. Cai uma Vai. coisa dentro. Entendeu? Aí chega lá os engenheiros, esse cara é maluco. Mais maluco ainda é o cara que quer que seja realizado isso, né? Aí, beleza, então, fez tudo. Aí chama quem? O empreiteiro. Aí o empreiteiro fala, você tá de brincadeira. Não pode confiar. Geralmente o arquiteto é o cara que manda. Entendeu? É quem criou, né? É tipo assim, o pessoal vai respeitar aquilo que o arquiteto quer. Sim. Porque senão não tem assinatura dele. Né? Exato, porque por exemplo, a gente vê muito isso hoje na nossa área. O arquiteto vai lá e desenha algo que quer que aconteça daquele jeito. A engenharia vai se virar para fazer, colocar no papel aquilo que o arquiteto pediu, para que o empreiteiro execute aquilo que o arquiteto pediu. O arquiteto vai dizer o que, a engenharia vai dizer como. E os outros vão fazer acontecer. Fazer quando? Entendeu? É o quando. Então é isso, é bem isso mesmo. Então não estou menosprezando o poder da ideia, pelo contrário, tudo é a ideia. Mas quando os marqueteiros, quando os que trabalham com propaganda, dizem que uma obra é 1% inspiração e 99% transpiração, é disso que eles estão falando. Porque conceber é uma coisa, gestar e fazer nascer é uma coisa completamente diferente. Eu entendo o que a Vera está falando em relação ao da arte, que seria, que está escrito ali, conhecimento. Mas na verdade o senhor disse que é uma geração, né, de gerar. Não, então, o conhecimento é concepção, não é geração. Não gerar. Aqui é gerar. Tá. Concepção. Quando você tem a concepção da ideia, então isso envolve as sefirot que estão ao redor. Inteligência e sabedoria também. Porque é importante você tem que ser uma pessoa inteligente para que aquilo seja gerado. E a sabedoria, que sabedoria traz todo o estudo que você tem, tudo aquilo que você tem. Claro. A gente sempre vai enxergar baseado no que você, no teu próprio conteúdo, né? E quando passa para o próximo nível, que aí você vai fazer, aí você precisa de duas coisas importantes, que é a força que você coloca ali, para que aquilo dali venha a ter um resultado. E aí eu acho que o Sod ele pode ser mudado também. O Sod pode ser mudado da bondade. O Sod? Não. O Sod. O Isod? Não, lá em cima. É o Rode? Não, lá. Aqui? Isso. Rece. Rece. Não, desculpa. Rece. Rece. O Rece, ele se mudar da bondade para a maldade, aí ele pode gerar coisas terríveis. Não, o Rece não vai ser maldade. Mas não vai ser maldade se vier do Eterno, se continuar vindo do Eterno. Vai ser bondade. Mas ele pode ser colocado aí, em vez da bondade, a maldade. E daí viria o que os cientistas se arrependem depois de meu Deus, o que foi que eu fiz? Como, por exemplo, a criação da bomba atômica. Né? Não. Então não, eu acho que isso aí... Não veio para trazer a bondade, não veio para trazer algo bom para o mundo. Aquilo ali trouxe o mal, entendeu? Então quando você cria algo que não traz uma coisa que vai trazer o bem, mas que vai trazer a força contrária ao bem, que é o mal, aí isso faz com que todo o restante, aí não traz a beleza não vem junto, a condenação não vem junto. É por isso que nós estamos estudando, um grupo por vez, e entendendo as interações desses grupos. É por isso que o grupo hoje ele se concentra nas 3 sefirot que são parte do processo da realização. Mas todas as sefirot adjacentes, claro que elas estarão envolvidas no processo. Porque se elas não estiverem envolvidas no processo, elas não fariam nem sentido de existir. Sim. Na verdade, a razão central de tudo isso aqui está aqui, no Isod. Esse processo é o processo da realização. Agora, o que isso vai ter, de fato, o resultado disso estará diretamente interferido pela relação das demais sefirot adjacentes.
Por exemplo, o que você quis dizer? Vamos pegar, por exemplo, Einstein, vou pegar de novo ele, nosso personagem de hoje. Einstein, ele entendeu que o átomo não era átomo, né? Porque átomo significa sem divisão, indivisível. E ele descobriu não, que o átomo era sim divisível. Como não é divisível? Ele é divisível. E como é que eu sei que ele é divisível? Através de um processo de fusão. E aí, Einstein não tinha dinheiro para fazer isso. Como é que eu vou fazer? Vamos provar que o átomo ele pode ser dividido. Como que eu vou convencer alguém a bancar isso? Alguém teve uma grande ideia. Eu patrocino. Por quê? Que é louco? Não. Quer saber o... Quem patrocinou? Quem acreditou? Quem comprou a ideia do cara? Quem comprou a ideia dele? Quem foi? Igual da escolinha. Quem? Foi isso que eu te perguntei. Oh, amado mestre. Uma pergunta. Os Estados Unidos. Qual era o interesse real dos Estados Unidos na fusão nuclear? A arma atômica. A arma atômica. Então, a realização dele, o interesse de Einstein era mostrar que o átomo era assim divisível. O processo da fusão nuclear, ele conseguiu reproduzir o processo de fusão em laboratório, e aquele processo foi usado na construção da bomba atômica. Então, o fato de uma coisa ser realizada com objetivo não significa que ela se tornará apenas aquilo para o qual ela foi criada. O próprio Santos Dumont diz as lendas, não sei se é verdade, que ele se suicidou depois que ficou sabendo que suas armas estavam sendo usadas para destruição na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Os aviões estavam sendo usados para matar pessoas. Ótimo, então é tudo uma questão de aplicação da realização. Mas a realização em si continua girando em torno de 3 coisas: concepção, gestação e parto. Vamos chamar assim. O parto. Então eu quero concentrar aqui, já não temos muito tempo mais, já passamos de 1h15 já. Então aqui, esse processo aqui é o processo mais demorado. Que entra planejamento, captação de recursos, equipe, viabilidade, através da obtenção de recursos, através do planejamento, através de uma equipe qualificada. Então vamos pegar Davi da Meller. Esqueci o Einstein um pouquinho, outro judeu proeminente. Qual que você quer? O último. Aqui? Parto. O parto. Opa. Mas é fundamento que está escrito. Aqui não está escrito parto aqui não. Aqui está escrito isod, fundamento. Eu estou usando aqui outra palavra metafórica. Então vamos pegar o nosso querido outro judeu muito famoso, o Davi da Meller. Davi colocou em seu coração trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Era uma boa intenção? Era uma boa intenção. Ele teve uma ideia. Aí ele pensou, Paraxá de hoje. Paraxá de hoje diz o quê? Que Moshe Rabbeinu ganhou, não lembro de que tribo, ganhou carros de boi. Lembra? Para quem ele deu os carros de boi? Para a família de Merari e para a família de Gershon. Mas para a família de Kehat ele não deu carro de boi. Por quê? Eles já tinham o trabalho Não. Os filhos sagrados tinham que ser levados nos braços? Nos ombros. Ele não deu carro de boi para os filhos de Kehat. Porque as tábuas podiam ser levadas em carro de boi, as cortinas podiam ser levadas em carro de boi, tudo que podia ser levado em carro de boi era para transporte. Mas os utensílios sagrados não. E como os utensílios sagrados ficavam a cargo da família de Kehat, então eles não ganharam carro de boi, porque eles deveriam levar nos ombros. Davi da Meller quis trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Ele sabia onde estava a Arca.
Foi lá, pegou a arca, capturou a arca. Fez o mais difícil. Vamos levar a arca agora para Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Botou numa carroça. Arranjou um carro de boi. Um carro de boi emprestado. O cara falou, eu tenho um carro de boi aqui. Ele falou, bora, traz pra cá. Coloca aí. Colocou 2 caras de um lado, 2 caras do outro, um atrás, falou, vamos embora, gente. Os bois tropeçaram, a arca quase caiu, o Uzá foi tentar ajudar e morreu. O que faltou para ele? Faltou para ele Tiferet. Faltou para ele a gestação do problema. Mas ele não sabia como é que transportava. Sabia? Já tá. Tanto Então sabe. por que ele não fez? Porque ele era. Não vou usar a expressão que me veio. O ser humano quer dar um jeito. Porque ele tinha pressa. Porque ele tinha pressa. Ele tinha muito receio. Não, ele tinha muito netzach. Muito netzach, muita atitude. Pouca ponderação. Aham, puf. Primeiro atira, depois vê quem atirou. Entendeu? Entendeu? Isso aí essa historinha todo mundo já conhece, não conhece, faz de conta. Né? Faz de conta que você não conhece. A historinha. O camarada estava lá no Xerox. Como é que aquele negócio? Triturando papel. Estava lá no Xerox triturando papel lá. De repente o chefe dele chega e pega e dá um calhamaço de papel para ele. Então, por favor, ele pega o negócio do cara e joga dentro do negócio do papel. Aí o chefe falou para ele, então, faz 2 cópias para mim, por favor. É o cara que não pensa. Pô, eu estou aqui fazendo um negócio aqui, o cara pega e dá o papel, ele pega, então agora faz 2 cópias para mim. É um Netzach que atua sem o outro. Agora, se ele ficasse esperando outros lá, sabe quando o cara teria vindo? Nunca. Porque sobra rodo e falta Netzach. Então, esse processo aqui é equilibrado pelo Netzach, pelo Rod, pela Gevurah, pelo Hesed. Tudo isso daqui vai colaborar na formação dessa ideia aqui. Então, todas as suas energias deverão ser canalizadas nesse processo. Isso daqui já está, isso daqui é o resultado disso aqui, agora é aqui que a coisa tem que ser colocada. Então, Davi, faltou o que para Davi lá? Planejamento, primeiramente. Vamos. Como? Pega um carro de boi. Se ele conhecesse a Torá, tivesse lido a Torá, ele devia conhecer, mas se ele tivesse atentado para o que a Torá dizia, de que a família de Kehat não tinha carro de boi, a Torá fala, e eles não ganharam carros de boi, porque a eles cabia carregar em seus ombros. E Davi falou, vamos pegar um carro de boi? Ou Davi não tinha lido a Paraxá aquela semana, ele deixou o WhatsApp desligado. Ele tinha que copiar uma Torá para ele. Pois é, mas ele deixou o WhatsApp desligado, não recebeu o sonzinho lá de 5 minutos que a gente manda. O Rav não mandou. O Rav não tinha mandado para ele, aliás, do dia, ele não leu aquela parte que não podia ter carro de boi, foi lá e pegou o carro de boi. Então, quer fazer um negócio? Primeiro, estude como é que uma coisa tem que ser feita. Não mexa no negócio que você não sabe como funciona. Se prepare, vai buscar o conhecimento. Depois, outra coisa que faltava para ele? Faltava o quê para ele também? Não se organizou. Faltava para ele também o quê? Prudência. Faltava para ele gente. Uma equipe. Faltava uma equipe. Mas a equipe não é aquela que... Conselho do Senhor. Faltava um conselho do Senhor. Uma equipe é assim, ó. É uma equipe. Nada. Vamos continuar aqui. Os pobres telespectadores não entendem nada quando você vai fazer coisa. Faltava uma equipe. E uma equipe serve para quê?
cada um dentro da sua função auxiliar. Só isso? Não só isso. Pensar junto, agir junto. Uma equipe para Fazer fazer o acontecer. projeto funcionar. Tá. Aí, De repente, o cara levantou, é o seguinte, eu tenho uma grande ideia, meu rei, uma grande ideia, tudo que vem do Senhor são sempre grandes ideias. Eu quero trazer a Arca da Aliança, mas claro, tá vendo? Eu falei para você, a gente tem que trazer a Arca da Aliança para cá. O rei tá certo, não tá certo, o rei tá certo. Tá certo. Não tá certo, tá certo. Vamos trazer ela, vamos trazer. Então eu pensei, o rapaz lá falou que vai dar um carro de boi, o que vocês acham? Não, é isso mesmo, vamos trazer o carro de boi, show de bola. É o que tem, vai. O que faltou ali? Tem pra hoje, pra agora. A ponderação. Conselho. Não, faltou que as pessoas soubessem o que estavam falando, ajudassem a pensar. Sabedoria. Não. Faltou Vocês estão com medo de falar. um bom conselheiro. Pra dizer o quê? Não, o senhor não Tá pode. errado. Isso, faltou um cara macho para falar não. Faltou um cara macho ali para ele, pro rei falar, olha, então rei, essa parte aí eu achei muito boa, não que o senhor não tenha grandes ideias. Eu sei que o senhor sempre tem grandes ideias, Mas mas... o senhor O que ele não mais acha. precisava era bajulador. Exatamente, o que ele menos precisava ali era puxa-saco. É por isso que os puxa-saco estragam. Os puxa-saco que estraga. Entendeu? O Aliás, cara acha que tá fazendo tudo certo. aí. Para com essas coisas, mano. Sabe? Eu não tô nem me lembrando Bate de nele. nada. Eu não tô me lembrando de nada. Por isso que de boas intenções não O inferno tá Não, cheio. não é indireto, não é isso. A arca estava pendendo Eu lá. tô falando que bajulador não serve. Ah. Você tem que ter uma equipe consciente do dever dela. Numa equipe você tem que ter um cara para dizer não. Exato. Numa equipe você tem que ter um cara para dizer sim, vamos. Tem que ter aquele Só para os que... dois poderem brigar, aí tem que ter o terceiro. Tem que pra descer para discutir. contraditar. Para ter um Vamos cara para contraditar. contraditar o ponderador. Porque um rei que só tem gente, vaquinha de presépio, para falar para ele sim, vamos fazer sim, porque o senhor falou. Não, se o senhor falou, então deve Ou ser certo. então alguém dizer, a maioria dizer não, mas o que vale é a minha ideia e pronto. Exato, aí não adianta nada. Também. Então, na multidão de conselheiros há sabedoria. E infelizmente Davi estava tão empolgado com aquilo ali, Esqueceu desse detalhe. né? E que faltou para ele uma equipe honesta. Não um bando de puxa-sacos e bajuladores. Faltou gente para dizer não para ele. Para falar, olha, meu rei, querido rei, reizinho do meu coração. O senhor é muito inteligente, o senhor é magnânimo. Mas de repente, é que sabe, foi até bom que o senhor falou nessa história. Eu estava ali na Paraxá dessa semana e lá está dizendo que não pode usar carro de boi lá. Davi era um cara que ouvia conselho. Ele ouvia. Davi ouvia. Pelo que eu pude ouvir de Davi, ele ouvia, às vezes de mau grado. Às vezes ele jogava fora a água que chegava, né? Ele jogava Às fora vezes ele mandava matar o marido da outra. Tudo bem. Eu não sei. Tá, vamos Ainda ver. bem que essa época passou, né? Passou. Quer dizer, as guerras passou, O né? fato é que faltou para ele. Ele tinha uma equipe de gente muito séria, muito leal, muito fiel, muito capaz. Mas faltava ponderação, faltava uma equipe que ajudasse ele, que contrabalanceasse ele Todos tinham nas suas atitude ideias. também. Hã? Todos tinham atitude também. Todos Eu tinha. junto, então não... É porque na realidade... Tinham atitude? Ou será que eram Maria vai com as outras? Não, eu vejo- Será que tinham atitude ou será que iam no vácuo? Né? É, o que ele dizia era ódio. Não, né? Exato, não tinham atitude. Tanto que não partiu deles a ideia, partiu de Davi. Uma coisa hoje que a gente aprende é que a sua equipe tem a sua cara. Sim, Então, sim. tipo assim, a equipe de Davi tinha aqueles que ficavam, no meu modo de pensar, próximo a ele, tinha a mesma personalidade dele. Agora, que bom se cesse, como diz alguém, Ah, bom que, ser esse. que bom se cesse se nós estivéssemos numa equipe, cada pessoa representando uma... A equipe Mas não tem perfeita. aqui. Mas Olha aí, Machia vai conseguir. desmerecendo nós agora. Fiquei triste. Não, uma equipe... Machia vai conseguir isso. Uma Machia vai equipe conseguir. vamos supor que um tem a atitude, o outro tem a ponderação, o outro tem a bondade, outro tem a força, o outro nome tem a nosso. sabedoria. Quer dizer, isso aqui não vai ser mais uma equipe, vai ser os 7 anões da Branca de Neve.
O zangado, né? O mestre, o Dunga. O Dunga não, porque o Dunga foi mandado embora, né? Agora vamos ter que colocar um outro anão, né? Agora é o Tite. Agora é o Tite, é o anãozinho Tite. Então, esse estágio. Esse estágio aqui da ponderação é importante. Da ponderação da gestação, ela é importante, é ela que vai definir a cara do neném. É a estrutura da coisa. Agora, se você, como fala, né? A criança está sendo gestacionada. Aí você fuma, você bebe, você se droga, não se alimenta bem, não dorme. O que vai acontecer com a criança? Ou ela vai nascer fraca, subnutrida, prematura, se sobreviver. Então o processo gestacional da criança é fundamental. Agora tem um detalhe. Esse processo de incubação, que é um processo onde tudo vai se construir, onde os dedinhos vão surgir, a unha, a perna, e ela vai ganhando forma, cabelo, cor do olho. O que vai acontecer? Vai chegar o momento que o neném vai ficar maior que a incubadora. Simples assim. Então, é a própria gestação que vai determinar a hora do nascimento. Então, a gente precisa entender esse tempo aqui. O tempo que uma coisa precisa ser gestada, antes que ela venha a nascer. É importante. Uma hora e meia. E esse tempo de gestação depende para o nascimento, depende de nós, depende do Eterno. Como que seria? Depende da reação da criança. Não é? Depende da reação da criança. É importante que a gente entenda. É importante que a gente entenda as dores do parto. Os sinais, né? Os sinais. Do parto. Os sinais, o parto dá sinais. A gente entende. O parto dá sinais. Pode não chegar lá, não ter as devidas dilatações, mas dá sinais. Não dá sinais. Ela não conta. Ela não conta. Não teve dores. Contrações. De repente o menino. Mas ela não conta o caso Minha mãe também. Minha mãe também. Geralmente a barriga baixa, mais baixa. Minha mãe não teve nada também. Mas tem as contagens das semanas. Os 3 filhos. Sim, aí sim, é contagem das semanas. Alguns sintomas. Podemos voltar para o tema aqui, em vez de trabalhar com as exceções partológicas das suas respectivas matriarcas? Avisa, sim. Pronto, avisa. Avisa. A maioria das 3 vezes. vezes de experiência. Pronto. Então a criança vai dar sinais. E é preciso saber esperar, saber e entender esse tempo. Vamos pegar aqui para a nossa realidade. Hoje vivemos aqui numa incubadora congregacional. Temos aqui uma pequena comunidade que está crescendo externamente, está borbulhando externamente. Que veio da Que teve início no DAAT, uma ideia, e que está borbulhando hoje, nesse momento, muita gente está nos assistindo, das mais variadas cidades, graças a Deus, na sua maioria, gente nova, gente que não passou pela nossa trajetória anterior. Não desmerecendo os que vieram, mas estou falando isso, porque essa é a prova de que nós estamos dando fruto, a partir do nada também. E não tirando de algum lugar. Não tirando daqui e dali. E a gente começa a perceber que se a gente não aumentar o tamanho do pote, não tem como colocar mais sagu. Primeiro a gente aumenta. Não, eu não, continuo não gostando mais. O de hoje estava bom. Foi um pote de leite, aquela coisa. Do Shabbat que vem vai estar bom também. Hoje foi de vinho, sabe? Suco de uva. Suco de uva, né? Bom, Tem que ser de vinho do Porto. vamos terminar. Então,
Se nós não hoje, tomarmos uma atitude no sentido de tirar daqui para passar para cá, a criança pode morrer, pode se afogar com a água do útero, pode passar do tempo, pode morrer. Então é preciso saber a hora. É preciso saber a hora. É mais importante que a gente não está colocando em cima do carro de boi. Exato. E aí é importante não colocar em cima do carro de boi. Para terminar, eu quero dizer o seguinte. Nós estamos indo para um lugar, e esse lugar tem que ser apresentável, ele tem que ser um cartão de visita, porque ele não representa a nossa própria vaidade. Ele representa aquilo que nós entendemos como digno da presença divina. Já que agora temos Torá, né? Temos uma Torá, a Hashem tem nos dado tanta coisa. Sim. Agora, o Tiferet é nós. É nossa responsabilidade. Tá? E aí, a paraxá de hoje vai falar do quanto cada um pôde dar para a consolidação dessa obra, dentro daquilo que cada um pôde dar. Seja o talento, seja o dinheiro, seja o equipamento, seja a matéria-prima. E cada um de nós precisa estar 100% empenhado aqui. Porque é daqui que o fruto vai sair. E o que é o fruto? O fruto é tudo. O fruto são as pessoas que virão. O fruto é o que acontecerá com essas pessoas que vierem. A transformação da vida individual de cada uma delas. O fruto é quando essa ideia brotar e se ramificar e transformar em outras grandes coisas. Mas o fruto só será um fruto de fato se atender um propósito divino. No momento que isso aqui deixar de ser um propósito divino para se tornar o palco de nossas próprias vaidades. E aí nós lemos hoje no Pirkei Avot. Pirkei Avot fala isso? Pirkei Avot, falamos que Pirkei Avot 3 e 4 fala que não desprezes nada e nem ninguém, porque toda coisa tem sua hora e todo alguém tem o seu lugar. Depois fala da humildade, que não sejas muito, muito, muito humilde e saiba que o teu destino é ser comido pelos vermes. E aí o 5, que é o que a gente não leu, eu quero terminar com esse texto. O 5 diz o seguinte. É aquele que você leu. É o 14. O versículo 14? Que você falou que estava logo abaixo, pensei que era. O 14, o sapateiro fala, o Rabi Yohanan, chamado o sapateiro, dizia: todo o ajuntamento, ou toda a congregação, aqui, Kol Kinessá, toda a assembleia, todo ajuntamento, toda a comunidade que tiver por objeto a glória de Deus, manter-se-á. A que não tiver por objeto a glória de Deus, não subsistirá por muito tempo. Exemplo, a Torre de Babel. Era um ajuntamento, havia gente qualificada, havia engenheiro, havia arquiteto, havia pedreiro, havia unidade, havia objetivo comum, eles estavam todos juntos, mas o fator da Torre de Babel que escapa à maioria dos comentaristas é: qual foi o problema da Torre de Babel? Por que a Torre de Babel caiu? Porque eles não eram unidos? Não, a Bíblia fala que eles eram unidos. A Torre de Babel caiu quando ela se tornou o objeto da fama de um homem. Ela fala: construamos uma torre para tornar sério o nosso próprio nome. Então ela estava unida. Quem destruiu a Torre de Babel foi Deus. Deus. O segredo é a união. O processo exige união. Obviamente que existe. Mas o segredo é o objetivo. Se o objetivo atende a um propósito divino,
ou se o objetivo atende um propósito meramente pessoal, e se eu não estou construindo aqui mais uma plataforma para as minhas próprias vaidades. Então é isso, gente. Não estamos construindo uma torre aqui. Estamos apenas cavando poços e construindo altares, dando sequência à obra do pai Abraão, Isaac e Jacó, de construir para Deus nesse mundo um santuário onde Ele possa habitar. Simples assim, sem arrogância, com toda humildade, não nos achando dignos, mas achamos que somos foco da misericórdia de Deus e da sua benevolência. É isso. Fala aí, Fernando. Eu ia só falar, essa questão de tornar o nome cérebro é algo muito sério, porque o próprio Moshe Rabbeinu ele deixou de entrar na terra porque ele não tornou o nome de Deus cérebro lá atrás. Sim, exato. Em bater na rocha. Sim, porque não me exaltaste. Né? Exatamente. Então por aí a gente tira que não é algo assim, não, esse aqui não é da boca para fora, vamos dizer assim, que expliquei a outro fala. Não, é algo. É o segredo de tudo. O segredo de tudo é as nossas intenções. É isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, da aplicação que a gente pôde dar ela hoje. Nós nos encontramos de novo nos programas durante a semana. Continue com a gente. Shabbat Shalom para quem está aqui. Já quase que acabou o Shabbat, já, né? Shavu à toa, vamos fazer aqui a nossa Havdalah. Façam aí nos seus ajuntamentos locais. E até o nosso próximo encontro. Shalom Lekulam. Shalom Tzadikim.